Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Vamos iniciar agora 10h06, né? Vamos iniciar. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui conosco, nosso primeiro encontro de 2023. A Forinfo vem, através dessa live, desejar a todos aí um ano abençoado, muitas conquistas, né? E o nosso primeiro encontro. É um prazer tê-los aqui conosco. A Forinfo, para quem ainda não conhece, é uma empresa há 20 anos no mercado, especialista para o software para RPPS. Como fundadores foram os senhores, os que são até hoje os sócios proprietários da empresa, o senhor Francisco, o senhor Ronaldo e o senhor Marlon. Sempre contou como assessor jurídico o doutor Mário Brunhara, que foi um dos responsáveis pela adequação do software e criação do software previdenciário para Instituto de Previdência. E com vocês aí, o nosso sócio proprietário Ronaldo, que vai estar falando um pouco aí da empresa e o motivo da nossa live do Comprev, que hoje está tão falada, né? Então, com vocês, Ronaldo. Bom dia, pessoal. Então, a Gisele já me apresentou, tá? Meu nome é Ronaldo Ribeiro. Sou aqui um dos fundadores da empresa, a Forinfo, tá? Então, ela já fez a apresentação para vocês aí, né, sobre o nosso tempo de atuação aí com regimes próprios de previdência, tá? Então, eu sou aqui um dos responsáveis pela parte técnica e tecnológica dos softwares, tá? Então, desde da nossa primeira versão, do primeiro sistema, a gente vem acompanhando aí todas as alterações das legislações, as reformas, né, de previdência no âmbito federal, e agora, a partir da emenda constitucional 103, estamos aplicando reformas de previdências municipais, né, adequando os nossos softwares à realidade de cada legislação, né, de reforma de previdência, das regras de concessão de aposentadoria. Então, o nosso sistema, né, de gestão aí previdenciária, ele abrange, né, como a Gisele já apontou, somos especialistas, né, somente em regimes próprios de previdência, ou seja, a gente tem toda a parte aí de concessão de benefícios, folha de pagamento, também temos o nosso modo de perícia, apesar dos regimes próprios já não pagarem mais auxílio-doença, mas ainda existe alguns institutos de previdência que ainda gerenciam a questão de perícias médicas, modos de arrecadação, e agora, né, com o surgimento aí do novo sistema Comprev e a abertura do DataPrev para envio de informações através de API, ou seja, a transmissão de dados através desses sistemas, a gente está lançando esse módulo Comprev, ok? E qual que é o objetivo desse módulo? Obter, né, com a base de dados dos segurados, dos benefícios concedidos, aposentadorias ou pensões, o nosso objetivo é pegar essas informações e transmitir, né, gerar requerimentos Comprev e transmitir para a base de dados do sistema Comprev, da DataPrev, através desta API, dessa transmissão de dados. Então, com isso, o regime próprio vai ter essa agilidade, né, de manter, após a concessão do benefício, aprovação do Tribunal de Contas, essa agilidade na criação de requerimentos e também todo o gerenciamento, né, de tudo que ocorre nas análises desses requerimentos, ok? Então, o objetivo do nosso sistema é isso, é ter essa integração da concessão de benefícios com a Comprev, tá? E a gente está fazendo esse projeto piloto com o Instituto de Previdência aqui da cidade de São José do Rio Pardo, né, interior do estado de São Paulo, que já é nosso cliente há muito tempo. Então, a gente pegou essa cidade como piloto, já estamos bem avançados, né, na inclusão de requerimentos lá no sistema Comprev, e, inclusive,
quem vai estar ministrando aí, né, o Fabiano Boaro, responsável por esse instituto, vai dar mais detalhes para vocês, tá? Então, mais uma vez, em nome aqui de toda a diretoria da Forinfo, agradecemos a presença de todos, tá? E tenham uma boa live, uma boa demonstração. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ronaldo. Mário, com você. Pessoal, bom dia. É um prazer tê-los aqui. Como a Gisele falou, eu sou responsável pela área jurídica da Forinfo. Estou na Forinfo há 20 anos, desde que a empresa nasceu. Nós temos essa parceria aí muito firme. Eu gostaria de saudar todos vocês, e o tema, eu acho que por si mesmo, ele se explica, né? O interesse, para vocês terem ideia, eu não sei se estão todos representados aqui, mas as inscrições que nós recebemos inscrições de institutos de RPPS de 17 estados da federação, né? Nós estamos com a live, divulgando essa live apenas há uma semana. Então, vocês, acho que por si mesmo, o interesse pela live revela isso. Eu entendo, dessa minha fala inicial, eu entendo que os gestores dos regimes próprios, neste momento, têm 3 grandes desafios. O primeiro deles é a questão da reforma da Previdência, né? Parte dos municípios já implantaram, parte estão em estudos e parte já não quer nem saber, não quer sequer discutir, não quer falar sobre isso, por várias razões. Mas entendo que neste momento seja um grande desafio, a reforma da Previdência. O outro desafio é a qualificação dos gestores e os membros do Conselho, né? A Secretaria de Previdência, através da portaria 1467 e também diversos outros regulamentos anteriores à portaria 1467, implementaram a necessidade, a obrigatoriedade da qualificação dos gestores. E isso é um desafio, não só para o gestor, diretor-presidente, diretoria executiva, responsável pelos investimentos, mas também, e talvez principalmente, para os conselheiros, né? Não é novidade para ninguém que o pouco envolvimento dos conselhos, o pouco interesse dos conselheiros em se capacitar e sequer participar das reuniões que são de presença obrigatória e as suas realizações são obrigatórias. E o terceiro tema, então hoje o tema de hoje, é o Comprev, né? Então eu acredito que sejam esses 3 pilares que devem hoje ser uma fonte de preocupação muito grande e de responsabilidade para todos vocês, gestores. Sobre o aspecto jurídico, e para introduzir um pouco a questão do Comprev, a doutrina e a jurisprudência entendem como a concessão da aposentadoria como um ato complexo. Ele não é um ato único. Ou seja, ele começa com a análise da documentação, com a análise da documentação que o servidor apresentou no Instituto, passa por uma análise jurídica prévia, depois ele é aprovado por qualquer instância que a legislação municipal determine, publicada essa concessão da aposentadoria. Mas ela não termina aí, né? Ela ainda depende de uma homologação do Tribunal de Contas do Estado, que às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos. Eu conheço alguns casos, aqui em Minas Gerais mesmo, de casos de aposentadoria que estão no tribunal há mais de 10, 15 anos, né? O que é lamentável, mas acontece. Agora, passado essa fase, ou seja, superada essa fase de análise jurídica e, portanto, terminado e publicado isso, inicia-se uma outra fase agora, que é exatamente o tema da nossa live hoje, que é o Comprev, que é essa compensação entre os regimes próprios, tanto o regime geral com o regime próprio com o regime geral, e posteriormente, e agora a grande novidade, entre todos os regimes de previdência. Isso é uma responsabilidade gigante para o gestor. Estava eu cá com meus botões a pensar que, tão grave quanto a falta de repasse dos entes empregadores de recursos para
o regime próprio, é também tão grave que o gestor do regime próprio não se preocupe em trazer os recursos que ele tem direito, que ele tem o dever de procurar para o seu instituto, né? Então, essa é uma responsabilidade grande, uma responsabilidade que, em última instância, cai sobre os ombros dos gestores. Então, eles têm que tomar todas as medidas necessárias para demonstrar isso, que ele tomou todas as medidas para que ele não seja penalizado ou responsabilizado, tanto pelo Ministério quanto pelo Tribunal de Contas, pela má gestão dos recursos, ou pelo menos para não buscar todos os recursos que o regime próprio tem direito e que é a responsabilidade do gestor ir buscar. Portanto, eu gostaria de encerrar minha fala aqui, essa fala prévia aqui, desejando a todos vocês e aos Fabianos, aí o Fabiano Boaro e ao Fabiano Hernandes, uma boa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tenho certeza que ela será muito útil para todos nós, e nós estamos aqui à disposição. Eu disse para vocês de 3 eixos, né? Reforma da Previdência, compensação previdenciária e capacitação dos gestores. Nós temos a felicidade de, enquanto empresa, estarmos colaborando com esses 3 pilares. A compensação previdenciária no módulo que nós vamos lançar hoje, a implantação da reforma da Previdência, quer implementando nos regimes próprios, que são nossos clientes, quer também elaborando os projetos de reforma da Previdência, e na qualificação dos gestores. Se não disponibilizamos um curso, um módulo específico para isso, mas a realização dos módulos e a divulgação dos vídeos que nós temos feito, eu tenho a impressão que é um material de apoio, um material didático de apoio, de uma maneira simples, de uma maneira muito didática, mas que pode ser utilizado aí por vocês para os estudos e para tirar dúvidas. Muito obrigado, boa live a todos. Bom, pessoal, as informações que o Mário disse dos vídeos é um saber previdenciário que nós temos um canal no YouTube e a gente tem uma certa a gente sempre está postando vídeos lá, tá? Então, sempre dê uma olhadinha no nosso site, www.forinfo.com.br, que tem sempre informativos, vídeos, ou no nosso canal do YouTube. Agora com vocês, né, o Fabiano Hernandes, que ele é servidor do Instituto de Previdência de São José do Rio Preto, tem há mais de 20 anos ministrado cursos e trabalhado com o Comprev em São José do Rio Preto e que, com o seu know-how, ajudou a gente fazer o nosso software de compensação previdenciária. Então, com você, Fabiano Hernandes. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesta live. Agradecer também a Forinfo, né, pela oportunidade da gente falar um pouco aí sobre esse assunto tão importante, né, para os regimes próprios, que é a compensação previdenciária, né. Como a Gisele comentou, eu trabalho com a Comprev há um pouco mais de 8 anos, e a minha formação acadêmica, ela é na área de sistemas de informação. Então, e eu sempre fiquei muito indignado, né, com as dificuldades para trabalhar com o antigo sistema Comprev, né, o Jabol, como a gente chama, né. Eu peguei desde a época em que nós tínhamos um programa no computador para digitalizar os documentos que tinham que ser um a um, né, digitalizados, em preto e branco, inclusive, né, enfim, era bastante arcaico, né, depois evoluímos para uma digitalização web, né, onde a gente podia anexar os arquivos no sistema web, né, e agora o novo Comprev, né, então quando o novo Comprev entrou em funcionamento, e a Dataprev disse que haveria uma API, a tal da API, né, a Dataprev disse que teria uma API para fazer a comunicação do Comprev com os nossos sistemas previdenciários, né? Então, isso me deixou mais animado. Então,
só para enfatizar aqui a questão da API, o que é API, porque até então tivemos algumas lives, né, que o pessoal comentou sobre a API Comprev, tivemos uma live bastante técnica, né, de uma pessoa, de um servidor da DataPrev explicando sobre a API, como ter acesso, né, mas até então eu não vi nenhuma explicação exata, né, na prática, um demonstrativo do que é uma API, né. Então, uma API a gente pode chamar de um recurso da informática, da tecnologia da informação, é uma ferramenta, um recurso que possibilita fazermos uma comunicação entre sistemas, no caso nosso aqui, entre o Comprev e os nossos sistemas previdenciários, tá? Então, a API permite isso. De que forma que ela permite, né? Essa é um recurso que é colocado dentro da programação do sistema previdenciário, para que o sistema previdenciário possa enviar dados para o Comprev e receber dados do Comprev. Quais são os dados? Os dados dos requerimentos, os dados dos documentos que anexamos, os dados das exigências, né? Porque todas as informações, os dados que nós visualizamos lá no Comprev, DataPrev, os dados de requerimento, documento, tudo aquilo, exigências, as análises de requerimentos, os valores, né? Tudo aquilo estão em um banco de dados e a API permite que, diretamente via sistema previdenciário, no caso aqui, ForPrev, né, da ForInfo, o ForPrev utiliza a API internamente e já busca aqueles dados lá do Comprev e traz aqui para o sistema da ForInfo, tá? Fazer um paralelo, quando nós, por exemplo, precisamos enviar dados para um tribunal de contas, por exemplo. Alguns tribunais, aqui o Tribunal do Estado de São Paulo, nós precisamos enviar uma planilha com a listagem de benefícios concedidos no ano. Então, nós montamos uma planilha em Excel, entramos no site lá do tribunal e enviamos aquele arquivinho, né? Então, essa seria uma forma de comunicação entre sistemas, né? Temos os dados do nosso sistema aqui, com os benefícios concedidos, geramos um arquivo e importamos, né, para o sistema do tribunal. A API faz essa função, só que não é preciso trabalho manual de gerarmos arquivo daqui, colocarmos arquivo lá, né? Então, a API internamente, ela já busca os dados, tá? Então, até que o Boaro, né, ele vai mostrar aí daqui a pouco, o Fabiano Boaro vai mostrar daqui a pouco o funcionamento aí do ForPrev, né? E a gente vai observar que tudo aquilo que, vocês podem observar que tudo que vocês verão no ForPrev, todos aqueles dados, eles vieram via API, vieram automaticamente e podemos programar para que sejam dados que venham em tempo, praticamente em tempo real, né, sem precisar de uma interação manual, sem que a gente precise ir lá, pega daqui, joga para cá, a API ela faz isso automaticamente. Então, isso me deixou bastante animado quando veio o novo Comprev, né, com essa API. E aí, no ano passado, a ForInfo, ela topou esse desafio, né, tem sido um grande desafio, né, implantar a API no sistema, né, em um sistema, no sistema previdenciário, e então a ForInfo me chamou aí para ajudar com o funcionamento da Comprev, né, como fazer a Comprev, cálculos, como são feitos os cálculos e tudo mais. E aqui hoje a gente está para lançar esse módulo Comprev, né, do ForPrev, da ForInfo, que está ficando cada vez melhor, mas para ajudá-los a entender como esse sistema da ForInfo vai nos auxiliar no dia a dia, no nosso trabalho, a gente precisa refletir um pouco sobre as dificuldades que nós temos para fazer a compensação previdenciária, né? E não só pensar na dificuldade que às vezes encontramos com o sistema Comprev, mas nos procedimentos da compensação previdenciária, né, que estão muito antes da gente chegar no sistema Comprev e inserir dados, né. Então, a gente precisa pensar nessas dificuldades para que a gente possa pensar nas soluções, né, que um sistema pode oferecer utilizando aí a API, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês
a minha tela. Fabiano, Hoje, tem uma pergunta aqui de São Sebastião, que ele está perguntando o que seria a API. Você pode, antes de, se for pertinente a pergunta, de explicar, que eu acho que sim, né, para que todos possam, para que a gente fale a mesma língua aí. sim, só O que para você acha? reforçar, né, a Sim. explicação sobre a API, que é um recurso tecnológico que possibilita a comunicação entre sistemas, né? Uma API é isso. A API do Comprev, ela possibilita a comunicação do Comprev que usamos hoje com um sistema de informação, um programa que nós utilizamos, né? Eu falo sistema previdenciário, mas, né, no exemplo aí, o ForPrev da Forinfo, né? Então, é um recurso para essa comunicação. Então, o ForPrev, por exemplo, ele está todo programado com a API internamente para que essa API, ela busque os dados de requerimentos, documentos, exigências, requerimentos enviados pelos outros regimes, né? Então, o ForPrev usa a API que busca esses dados lá no Comprev, sem entrar no Comprev. A gente não precisa entrar lá no Comprev para isso, tá? Busca internamente, traz para o ForPrev, tá? Então, e aí o ForPrev, ele se encarrega de manusear, né, vamos dizer assim, esses dados e gerar os relatórios da forma como a gente quer, né? Hoje nós temos que lidar com os relatórios do BG Comprev, né, do sistema base de gestão da Comprev, que muitas vezes precisamos de tirar 2, 3 relatórios diferentes para conseguir uma informação, né, precisamos juntar relatórios, e o ForPrev tem essa possibilidade de gerar relatórios da forma que nós precisamos, que cada gestor, que cada regime próprio precisa de um relatório, às vezes, diferente, então o ForPrev vai dar essa possibilidade, porque ele já tem todos os dados do Comprev, tá? Através da API, ele puxou todos os dados do Comprev. E aí um relatório é uma apresentação, né, em tela ou impresso, então fica mais fácil aí de poder montar relatórios, por exemplo. Mas a gente vai ver ali que o ForPrev está enviando requerimentos direto do ForPrev, então a gente não precisa entrar mais no Comprev. Um pouco mais à frente o Boar vai mostrar, né, na prática, aí, como que já está funcionando o ForPrev. Vamos lá, estou com a minha tela aqui compartilhada. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre dificuldades, né, a gente precisa de um pouco de motivação, né, uma injeção de ânimo que não há, assim, para quem faz a Comprev, não há injeção de ânimo maior do que a questão financeira, né, o impacto financeiro que a Comprev traz para a gente, né, esse impacto financeiro, orçamentário, mensal, né. Então, para isso, para demonstrar a importante fonte de receita para o regime próprio, né, que é a compensação previdenciária, eu trouxe aqui alguns números de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, a Rio Preto Prev, onde eu trabalho aí há 8 anos, né, pouco mais de 8 anos. Nós somos um regime próprio de médio porte, com quase 5.000 servidores ativos e um pouco mais de 1.800 aposentados e pensionistas, tá? A nossa folha de pagamento mensal, ela está aí um pouco mais de 15 milhões, tá? Então, 15 milhões aí mensais. Nós temos 1.833, para ser mais exato, 1.833 benefícios concedidos, né, ao longo desses... a Rio Preto Prev, né, a unidade gestora, ela foi criada no final de 2001, mas o regime próprio aqui de São José do Rio Preto é de 1965, né, então temos aí aposentados e pensionistas de antes da criação da unidade gestora Rio Preto Prev, né, então 1.833 benefícios. Desses benefícios, 1.530 são passíveis de Comprev, né, então, são benefícios que têm direito à compensação. Temos aí, então, 300 que não têm direito à Comprev, seja porque são por invalidez
integral, que a gente chama, né? Ou porque só utilizaram tempos do nosso regime próprio, não utilizaram tempos de outros regimes, regime geral, outro regime próprio, né? Ou porque são pensões por morte que foram concedidas devido ao óbito de servidores que estavam na ativa, né? Então, houve a contagem recíproca, né? E outros motivos. Então, temos aí que 83% dos nossos benefícios, eles têm direito à compensação. Então, nós temos esse levantamento aí. Isso aqui já consideramos aí compensação com o regime geral e com outros regimes próprios. Então, é um número bastante expressivo, né? E a gente observa aí que é essa média, né? Nos regimes próprios aí, fica entre 70%, 75% a 80%, né? Às vezes até um pouco mais. Então, nós temos hoje 830 requerimentos em compensação e 700 requerimentos aguardando análise, tanto do regime geral quanto de outros regimes próprios, tá bom? Então, a gente sabe aí hoje, nós recebemos quase 500 mil reais de Comprev, né, mensal, 492 mil. Então, se a gente pegar ali aqueles 700 que aguardam análise ainda, né, a gente pode chegar em mais de 900 mil, isso fazendo, né, uma estimativa, né, pode chegar aí a mais de 900 mil reais mensais de compensação, tá bom? Quando todos os requerimentos aí forem aprovados, né. E aqui nós temos um histórico da nossa receita de compensação previdenciária. Nós começamos logo em 2002, né, logo no início da unidade gestora da Rio Preto Prev, nós começamos a fazer a Comprev, mas somente em 2004 é que começamos a ter os primeiros requerimentos aprovados, né, então está aí um histórico de toda a nossa receita e despesa de Comprev, né, até o final do ano passado. Então temos aí um saldo de um pouco mais de 50 milhões de reais em compensação. Nós nunca precisamos utilizar esse valor para complemento no pagamento dos benefícios previdenciários, né? Nunca precisamos para pagar aposentadoria e pensão. Então, esses pouco mais de 50 milhões estão aí em fundos de investimento desde o início, né? E eu acredito que já deva ter, se não dobrado esse valor, quase dobrado esse valor aí investido, tá bom? Um outro motivo do porquê fazer Comprev é o impacto no equilíbrio atuarial do regime próprio, né? O Dr. Mário falou um pouco antes aí sobre esses impactos, né? A gente sabe também que a Comprev entra aí no cálculo atuarial, então tem um impacto, né? Aí agora a gente já parte para as obrigações, né? Obrigações de fazer a Comprev, que uma delas é que a Comprev é um requisito, né? Um dos requisitos para o CRP. Então, para mantermos aí com o nosso certificado de regularidade previdenciária, né? É preciso fazer Comprev, é preciso fazer o termo de adesão, contrato com a Dataprev, né? Isso aí desde 2019, na Lei 13.846, é um requisito, tá? Então, só lembrando que sem o CRP, o Estado ou o município, ele pode sofrer suspensão das transferências voluntárias de recursos da União, impedimento de celebrar acordo, contrato, convênio com a União, né, entidades, órgãos da União, e também a suspensão de empréstimos, né, e financiamentos por instituições financeiras federais. Então, o CRP tem um impacto grande aí no ente federativo. Mais um motivo para fazer a Comprev, o Mário também comentou, o Dr. Mário comentou um pouco antes, a responsabilização dos gestores pela renúncia de receita nos casos de prescrição de valores, pelo atraso nos requerimentos. Então, quando passamos aí do prazo de fazer os requerimentos, que hoje são 5 anos, né, em até 5 anos após a homologação do tribunal, se a gente passa desse tempo, passa a ter prescrição de valores. Lembrando que o direito ao requerimento, né, da Comprev sempre possível, nunca cessa esse direito aí, então a qualquer tempo é possível fazer um requerimento, um pedido de compensação, mas ocorre a prescrição de valores
se passados aí 5 anos da homologação pelo tribunal. E a gente já sabe de casos aí de regimes próprios que os gestores foram responsabilizados, tiveram multa, né, por conta disso aí, por não estar fazendo, né, não estar fazendo a compensação, não estar dando atenção para isso, ou pela demora, né. E aí a gente pede aí a participação de vocês aí no chat. Quais são as suas dificuldades com a Comprev, né? Mais adiante aí eu vou falar agora um pouquinho, vou citar algumas dificuldades, né, que eu enumerei, e algumas sugestões, né, para facilitar um pouco o trabalho aí. A gente gostaria da participação de vocês aí, ou no chat, ou enviando um e-mail aí para Forinfo, né, ou através do WhatsApp também, da Forinfo. Comentem aí quais são as dificuldades, e aí a gente vai depois fazer um paralelo com essas dificuldades aí, como que o ForPrev da Forinfo pode ajudar a gente aí, nos ajudar nessas dificuldades com a compensação previdenciária. Então, uma das dificuldades, eu acho que, diria que a inicial aí, é a falta de investimento do Instituto, né, do regime próprio na Comprev. Investimento, quando eu falo, não é só investimento o financeiro, não, né, é acreditar, é o Instituto, o gestor, a equipe acreditar que a Comprev dá resultado, que a Comprev funciona. Eu sei que a gente tem há muito tempo aí essa demora na análise, na aprovação de requerimentos por parte do regime geral, né? Mas a gente não pode, eu mesmo não perco as esperanças de que isso vai melhorar. A cada ano, agora nós temos essa portaria com os prazos de análise, né, que a partir deste ano passa a ser 540 dias, no ano que vem passa a ser cerca de 1 ano, e esse prazo vai diminuindo. Quem não está analisando, né, quem não está decidindo requerimentos dentro do prazo vai ter aplicação de multa e juros, né? A Dataprev já anunciou que o sistema ainda vai calcular isso, vai chegar o dia, isso não tenha dúvidas, e isso vale tanto para o regime geral, nesse atraso do regime geral, como para os regimes próprios, tá? Então, é importante ter atenção para isso. Então, a falta de investimento do Instituto, né, na questão de pessoal, tem institutos, regimes próprios que não têm pessoal para fazer Comprev, né? A gente sabe que a Comprev está de lado, totalmente, nunca foi feita, né? Ou se foi feita há um bom tempo atrás, a pessoa saiu e hoje não tem gente que faça a Comprev. E quando tem, né, regimes próprios, institutos que têm gente que está fazendo a Comprev, acumula funções, né? Que, por exemplo, é o meu caso aqui, eu não fico só por conta da Comprev, né? Aqui na Rio Preto Prev, acumulo outras funções, e, infelizmente, na grande parte aí dos institutos, a Comprev é prioridade baixa, né? Claro, a gente tem que dar prioridade aí para atendimento balcão, para simulação de aposentadorias, de benefícios, para preparação, montagem dos processos administrativos desses benefícios, né? Até muitos aí acumulam até com a folha de pagamento, né? E são prioridades, evidentemente, né? E a Comprev, infelizmente, acaba ficando de lado. Quando tiver um tempinho, eu vou mexer. Não vai dar para pegar agora, mas eu vou chegar lá. E isso vai passando o tempo, vai correndo os prazos para análise de requerimentos, os prazos para envio de requerimentos, né? E acontecendo as prescrições. Então, tem que estar bastante atento a isso. E muitos institutos que têm uma grande rotatividade de pessoal, né? Acaba de entrar uma pessoa, começa a fazer Comprev, faz um curso, um treinamento, está fazendo, por algum motivo, ela sai do instituto, coloca uma pessoa que precisa ser treinada toda novamente, aquela que saiu, muitas vezes não deixa algo pronto, um curso, um treinamento, uma apostila, né? Essa que acabou de entrar, ela, como diria, tem que se virar nos 30, né? Tem que ir atrás de curso, e quando o Instituto paga cursos e treinamentos, né, para o servidor. Então, essa rotatividade de pessoal nos institutos também é bastante complicada, né?
Nós temos também aqueles que não investem em qualificação, que não pagam, não aceitam, não aceitam, né, às vezes não tem recurso, né, às vezes não tem recurso para pagar um curso, um treinamento, né, então não investem na qualificação aí dos servidores, né, e também, a grande maioria dos casos aí não tem quem assessore, né, este servidor, então não há quem assessore nas dúvidas e procedimentos, né, imagina um servidor aí novo, no Instituto, ou novo na Comprev, vai começar agora, como que ele vai fazer? E ali no Instituto não tem ninguém que faça, né? Ficou para ele. Então é uma situação bastante complicada, sem uma assessoria e uma ajuda, né? Seja ali de um colega de trabalho, do jurídico, né? Do Instituto, enfim, de alguém para ajudar a fazer. Porque Comprev, lembrando, não é só entrar no sistema e colocar dados, né? Tem quem faça ali, precisa ser feita a separação dos dados, né? E aí que a gente vai entrar agora aí, daqui a pouquinho, nessa questão aí dos dados do requerimento. Então, uma sugestão aí para algumas situações dessa falta de investimento, né, do Instituto, é mapear, modelar, manualizar os processos de envio e análise de requerimentos da Comprev, tá? Conforme o Progestão RPPS. Isso tem ajudado aí alguns institutos, né? O Progestão tem lá a questão do mapeamento e manualização, né? Normatização. Então, é importante que alguém faça isso no Instituto, crie um mapeamento manual de como enviar, analisar requerimentos. Para o caso da alta rotatividade, a pessoa saiu, entrou uma nova, pelo menos ela tem um manual para começar. Um instituto não quer pagar um curso, um treinamento, tem um manual ali que você possa iniciar ali os estudos, né? Enfim, então daqui é uma sugestão aí para quem ainda não fez, ou até mesmo, nossa, eu acumulo funções, só consigo fazer Comprev a cada 3, 4 meses. Passado esse tempo, você acaba esquecendo de muita coisa da Comprev, né? Nossa, como é que faz isso? Pega no manual, vai olhar, né? Facilita um pouco. Segunda dificuldade aí que eu falei agora há pouco é a separação dos dados, né? Para o requerimento. Perdão. Consultando aí apenas o processo administrativo. Então, tem institutos que utilizam apenas o processo administrativo, só tem esse recurso, pega o processo e vai procurar os dados do requerimento, vai procurar qual que foi a renda mensal inicial, que está num documento, vai procurar a data de início de benefício, que está lá no outro documento, vai procurar o tipo da aposentadoria, né? Vai procurar ali o tempo total. Foi feito um mapa? Não foi? Foi feita uma contagem que facilita, né? Qual foi o tempo total em dias para colocar nesse requerimento? Qual foi o tempo em dias que foi utilizado do regime geral, de um outro regime próprio? Então, em muitos institutos aqui não tem um sistema, né, que possa extrair mais facilmente essas informações, precisa ali procurar mesmo no processo, né, quando não tem sistema previdenciário. E uma grande dificuldade são os operadores da Comprev que não trabalham com a concessão dos benefícios, né, a gente sabe que muitos institutos é o contador que faz a Comprev, né, o pessoal do financeiro, da contabilidade, é uma pessoa que não tem ou tem pouco contato com a equipe de concessão dos benefícios, né, não é o dia a dia dele. Esse pessoal da contabilidade, do financeiro ou do administrativo, às vezes, ele não tem contato diário com a concessão, né, todo momento com a concessão ali, para encontrar facilmente esses dados para o requerimento, né, ou muitas vezes fica muito tempo sem fazer isso e esquece, né, ou às vezes a concessão muda o padrão do processo, quando tem padrão, né, quando tem um padrão de montagem do processo administrativo, né, às vezes muda aquele padrão, seja por requisito aí do tribunal, às vezes o tribunal exige novos documentos, né, então sempre há essa dificuldade aí, e até mesmo falta de documentos, né, no processo aí que facilite aí essa busca de dados, né, a gente sabe de muitos casos em que institutos não fazem um mapa, né, um mapa de contagem de tempo, né, não tem aquele mapa com a discriminação dos períodos utilizados no benefício ali para facilitar em muitas etapas aí do requerimento. Então, uma sugestão é o pessoal da própria concessão de benefícios preparar um documento com todos esses dados, né? Facilita até se o servidor aí que faz a Comprev
trabalha na concessão, facilita até para esse servidor, a própria equipe aí, logo após a concessão do benefício, né, já separa os dados do requerimento, deixa um documento ali, se for pessoal da contabilidade, financeira, administrativo, que vai fazer o requerimento, por exemplo, já tem os dados facilitados, né, para isso, tá? No nosso trabalho aí também da compensação, né, no dia a dia, uma das dificuldades também é a conversão dos períodos de contribuição em dias, né? Muitos utilizam calculadores, e que é até a nossa sugestão, né? Tem calculadores aí de conversão desses tempos para download na internet, tem em sites também, né? Então, porque se for fazer manual, sei de alguns casos que fazem manualmente, né? É bastante trabalhoso, e também em planilhas, né? Com fórmulas em Excel. A gente sabe que, por exemplo, o Excel, ele considera ano bissexto, né, e considera meses de 31, 28 ou 29 dias em fevereiro, né, por exemplo. Então, a gente sabe que para um ano a gente tem que considerar sempre 365 dias e um mês 30 dias. Então, essas calculadoras de conversão facilitam aí nessa separação dos períodos, né. Então, precisa ter uma calculadora. Outra dificuldade é o prazo prescricional para cadastro de requerimentos, né? A gente sabe aí que a prescrição de valores começa após 5 anos da homologação pelo tribunal. Então, se a gente for deixando a Comprev, deixando, o tempo voa, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que estamos aí começando 2023, temos 5 anos para fazer os requerimentos para outros regimes próprios, e 2 anos já se passaram. A gente tem até o final de 2025, então quase a metade do tempo já passou, e se não fizermos até final de 2025, a gente vai prescrever valores do estoque, né, com outros regimes próprios. Então, se você tem uma aposentadoria concedida logo nos anos 2000, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? Usou um tempo de um outro regime próprio nela. Você precisa fazer o requerimento até final de 2025, senão você vai perder mensalidades de Comprev lá desde a data do início dessa aposentadoria, lá no ano 2000, até o final de 2020, tá? Então, você vai perder 20 anos aí, por exemplo, de compensação, que o valor é bastante alto. Então, já se passaram 2 anos, então a gente tem que ter atenção nisso também. Se a gente está deixando o Comprev de lado, o tempo está passando, a gente vai acabar perdendo valores aí. Esse é um exemplo, né? Mas também serve para o regime geral. Para requerimentos para regime geral, a gente tem que ficar atento a esses 5 anos aí para não prescrever. Então, uma sugestão é cadastrar o requerimento no Comprev, logo após a concessão do benefício no Instituto. Então, eu concedi a aposentadoria no Instituto, eu já vou no Comprev e cadastro o requerimento. Ele vai ficar em exigência, porque um dos campos aí obrigatórios para o requerimento entrar na fila aguardando análise é a data de homologação do Tribunal de Contas. Então, mas cadastrado o requerimento, né, já é uma etapa, e aí deve continuar o acompanhamento aí deste benefício em questão da homologação do tribunal. Então, a gente sugiro aí que pelo menos mensalmente, né, depois, claro, que o tribunal iniciou a fiscalização, a verificação aí dos benefícios, né, acompanhar a homologação. Quando for homologado, já pega essa data da homologação, a data que foi publicado no Diário Oficial, né, que foi dada publicidade a essa homologação, já coloca a data no requerimento, só ficou faltando a data, o requerimento vai para aguardando análise, acabou a preocupação da prescrição dos valores, tá? Outra dificuldade é o prazo para análise. Então, além da gente ter que se preocupar com envio de requerimentos para não perdermos valores, também temos que nos preocupar com a análise de requerimentos que outros regimes nos enviam, para que a gente não perca o prazo, e se perdermos o prazo, que esse ano é 540 dias, né? Então, se você já tem requerimentos aí que aparece lá na lista de análise, né, que já tem aí
mais de 540 dias, esse requerimento já está fora do prazo, já vai contar multa e juros quando você, se for o caso de aprovar, quando aprovar, deferir esse requerimento, futuramente a DataPrev vai mandar, vai fazer, né, programar aí no sistema para que ele calcule a multa e juros desse requerimento, tá? Só lembrando que a multa é de 1% e os juros é desde o vencimento do prazo, tá? Então, se o prazo venceu hoje deu 540 dias, você vai aprovar o requerimento daqui a 6 meses, vai contar a taxa Selic acumulada de hoje, que venceu o prazo, até esses 6 meses que você aprovou lá na frente, né? 6 meses depois que você aprovou, vai ter a multa de 1% e os juros da taxa Selic acumulada até essa data que você aprovou o requerimento. Uma outra dificuldade é a análise agora, essa novidade da análise de requerimentos sem documentos do benefício. Só vem os dados, né, do benefício, não temos mais documentos, em muitos casos, né, não é mais obrigatório. Então, a partir de setembro do ano passado, foi dispensada essa apresentação de documentos, né, conforme a portaria aí 2868. Então, é mais uma dificuldade aí, em muitos casos, né, a gente sabe aí, a DataPrev, junto com o INSS, eles estão trabalhando aí digamos, num robô para análise de requerimentos, né, que dizem que vai analisar os nossos requerimentos de forma automática, sem documentos, mas porque o INSS, o regime geral, tem acesso ao CNIS, por exemplo, né, então é possível que eles consigam desenvolver algo aí de análise automática ou automática, né, para nós analisarmos já é um pouco mais complicado, né? Em muitos casos aí é preciso analisar manualmente, né? Mas a gente já tem no ForPrev, por exemplo, vai ter uma opção para análise de requerimentos em que o ForPrev vai fornecer todos os dados que já tem, né? Porque se a gente receber um requerimento para analisar, aquele aposentado do requerimento já foi um servidor nosso, né? Então, na base de dados do ForPrev já tem todos os dados daquele servidor, tá? Para que o ForPrev faça um batimento com os dados que tem no ForPrev com os dados que veio daquele requerimento, tá? Os períodos que ele trabalhou ali no nosso regime próprio, a gente vai ter no ForPrev, que é o tempo, né, em dias, então, grande parte ali dos dados daquele requerimento tem no ForPrev, e o ForPrev aí faz um batimento de dados, né, para facilitar nessa análise, tá? A gente consegue fazer uma análise aí semi-automática aí pelo ForPrev. E para essas duas dificuldades aí, em relação a prazo e análise sem documentos, é a gente fazer um levantamento de certidões de tempo de contribuição já emitidas pelo ente, né, com toda a documentação funcional, para facilitar nessas análises. Então, se você puder, né, conseguir fazer esse levantamento antes de chegar requerimentos aí para análise, né, ou mesmo que chegar um requerimento para análise sem documentos, né, o ideal é consultar aí o ente, né, pedir o máximo de documentos que possuam lá, tanto a certidão que já foi emitida para esse servidor, como outros documentos funcionais para facilitar essa análise, né? E se conseguir fazer essa prévia antes que requerimentos comecem a chegar, né? Eu, por exemplo, eu consegui fazer um levantamento, aqui no município já emitimos cerca de 300 certidões, né, em todo o tempo, então eu já tinha, e aí eu consegui, a partir dessas certidões, ter uma ideia de quantos requerimentos eu teria aí, e eu iria receber do regime geral, por exemplo, né, com pedidos de compensação, e de fato é o que está acontecendo, o regime geral está mandando requerimentos, e eu já estou com os documentos aqui que eu já tinha feito esse levantamento. E agora, as três últimas dificuldades que eu listei aqui, é acompanhar o andamento. E essas três dificuldades não temos muitas sugestões, senão o uso de um sistema previdenciário, como o ForPrev, por exemplo, para nos auxiliar. Dificuldade de acompanhar o andamento do estado dos requerimentos. Por mais que hoje esse andamento da análise dos requerimentos é lento, né? O regime geral analisa
lentamente, mas a gente não tem como acompanhar com facilidade, se não tirarmos relatórios lá pelo Comprev, né, relatório dos requerimentos, ou pelo BG Comprev, apesar do BG Comprev não ser atualizado em tempo real, ele leva 2, 3 dias, talvez mais, para ter atualização no BG Comprev, né, então a gente tem que tirar relatório pelo Comprev, e vendo se aqueles números estão mudando, né? Se eu tinha 100 requerimentos aguardando análise e agora eu tenho 99, teve um que provavelmente foi analisado, ele foi aprovado ou foi criado exigência. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento aí, tirando relatórios pelo Comprev, pelo menos semanal, a cada 15 dias ou 30 dias, dependendo de como estão os andamentos, né? A gente sabe que muitos regimes próprios estão tendo requerimentos analisados pelo regime geral. Então, e pelo FORPREV, por exemplo, nós temos esse acompanhamento praticamente em tempo real. Nós conseguimos configurar no FORPREV, para que o FORPREV nos avise quando um requerimento for analisado. Através da API é possível fazer isso. Tá? O FORPREV aparece, mostra uma notificação na tela de que o requerimento acabou de ser analisado. A gente já vê o que aconteceu com o requerimento, se foi aberta a exigência, a gente consegue atender essa exigência já de imediato, né, e já volta esse requerimento para análise lá do regime geral, tá? Lembrando que se um requerimento ele já foi analisado, quando é criada a exigência, né, e a gente atende a exigência, esse requerimento ele entra em prioridade de análise lá dos analistas do INSS, tá bom? Então, por isso que é importante esse acompanhamento, e a gente já tem casos, né, que consegue fazer isso aí. O INSS analisou o requerimento, a gente já consegue ver praticamente no momento, já atender, volta para a fila, ele analisa, em cerca de meia hora, 1 hora, já tem aquele requerimento aprovado, tá? Outra dificuldade é ter um conhecimento da situação total do Comprev, né? De todos os benefícios já concedidos pelo regime próprio. Então, como sabermos, né, se todos os benefícios que já concedemos no regime próprio, como sabermos como eles estão no Comprev? Se o requerimento está lá ou não está? Tem que fazer batimento de dados, né? Tirar um relatório daqui do nosso sistema, tirar relatórios do Comprev e fazer batimento, né, para saber se tem algum benefício ali que eu não pedi com prévia e pode estar acontecendo prescrição de valores, tá? No FORPREV a gente consegue fazer isso de forma automática. Na implantação do sistema, o FORPREV executa a API, traz todos os dados lá do Comprev para dentro do FORPREV, e o FORPREV já faz esse batimento com o sistema previdenciário FORPREV. Todos os benefícios concedidos estão no sistema previdenciário, ele já faz o batimento, né, de dados para saber se tem algum benefício que ficou fora do Comprev, tá? Para fazermos isso sem utilizar um sistema bastante trabalhoso, tirando vários relatórios, fazendo vários batimentos, né? E o cálculo da compensação previdenciária, que muitos até chamam de caixa preta, né? O Comprev ele não faz cálculos prévios, né? A gente só sabe quanto vamos pagar de Comprev depois que aprovarmos o requerimento, e isso pode vir uma grande surpresa, né? Um grande problema ali para a contabilidade, para pagar aquilo, né? E até para receber, não temos como saber quanto vamos receber dos nossos requerimentos, para colocar isso na contabilidade, né, na ficha de receita do Comprev ou até para o atuarial. Né, o atuarial sempre nos pede, o que a gente faz? A gente faz um cálculo médio, né, porque tanto o Comprev quanto o BG Comprev não dá esses recursos, porque o cálculo da compensação é bastante complexo, envolve muitas variáveis, né, variantes ali, e índices de atualização bastante complicados para aplicar. Se não for através de um sistema para esse cálculo, né, fica bastante complicado, muito complicado. Então é isso, pessoal. Dúvidas, a gente está à disposição. Fabiano Boaro, não sei se o pessoal aí, deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui. Temos, vamos lá. Eu vou pegar aqui
para ler algumas. Foram enviadas através do chat para o Fabiano algumas questões, e o Fabiano irá responder, e após o Fabiano responder, será demonstrado o nosso software de compensação previdenciária, que será comercializado, sem que possa ter, hoje a gente trabalha com os softwares integrados. O Comprev não precisa de ter softwares integrados, né? Então, quem quiser uma proposta, entre em contato comigo e vou estar atendendo a cada demanda separadamente. Então, entre em contato aí através do e-mail vendas@forinfo.com.br, o WhatsApp 16 991561374, que eu vou estar atendendo separadamente a demanda de cada instituto, e as dúvidas que vocês tiverem, podem encaminhar, que a gente vai estar encaminhando para que possa ser sanada, se não for aqui, porque a gente tem um certo horário aí com o pessoal, tá? Fabiano, você vai responder? Vamos lá, Gi, acho que você comentou algo aí, tem uma pergunta aqui do Fernando Tomazini, se o Progetec, né, o Progetec é o sistema, a plataforma antiga da Forinfo, né, vamos dizer assim, se os dados serão migrados para o ForPrev, né, não sei se o Ronaldo ou você, Gi, quer responder sobre isso, mas eu já adianto que é possível fazer essa migração, tá? É só conversar com a equipe, com o Ronaldo, né, a equipe da Forinf, que é possível migrar os dados do antigo, para quem tem o Progetec da Forinf, e utilizar o ForPrev, tá? Pergunto se o Progetec consegue usar a API. A API, ela é um recurso de web, de internet, né? Principalmente. É possível, mas a facilidade que temos em implantar a API no ForPrev, que o ForPrev é uma plataforma toda web da Forinfo, né? A facilidade é muito maior. Então, se depois o Ronaldo, ou alguém, ou você, Gi, quiser comentar algo sobre isso, tá? Eu já me adiantei aqui, já. Pode adiantar. Eu pedi para que entre em contato comigo, que eu vou estar explicando melhor sobre isso. Perfeito. Vamos lá. Algumas perguntas aqui. Enquanto você analisa as questões, eu vou pedir para que o Fabiano Boaro faça a explanação do nosso novo software, Fabiano Boaro. O Fabiano Boaro, ele é servidor do Instituto São José do Rio Pardo, formado em Ciências Contábeis, né, e ele está no Instituto desde 96, com um imenso know-how aí no Comprev, e a gente utilizou o instituto dele como piloto para que a gente pudesse desenvolver o software. Então, Fabiano Boaro, você pode, por gentileza, a palavra com você, para que você possa fazer a explanação do módulo Comprev, e adiantando que o módulo Comprev será comercializado à parte. Então, entre em contato comigo, que eu vou estar analisando cada proposta de cada instituto separadamente. Cada instituto é diferente um do outro, a gente sabe as questões aí de cada instituto, é uma vida, né? E a gente trata com muito carinho cada instituto. E com vocês, o Fabiano Boaro aí, que vai estar trazendo conhecimento aí da nosso novo software. Bom dia a todos, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer também a presença de todos os participantes aqui, pedir para que segurem a ansiedade aí, para poder estar vendo esse novo software, né? Agradecer também o convite feito pela equipe da Forinfo, me dando aí essa oportunidade de fazer parte desse grande projeto, contribuindo com as minhas dificuldades diárias enfrentados aí frente à gestão de um RPPS, em relação a todas as demandas, né, ligadas à Comprev. Sei muito bem o que é estar atrás do balcão, tendo que cumprir
as exigências, né, estabelecidas por Tribunal de Contas, Secretaria da Previdência, prefeitos, vereadores, servidores, e além de tudo isso, nós demos conta da compensação previdenciária, né? Hoje, eu confesso que é praticamente um sonho realizado, vendo que lá na concessão de benefício, eu tendo já cadastrado todas essas informações, pensando na compensação previdenciária, eu já posso fazer o encaminhamento desse requerimento de forma automática para a compensação previdenciária, né? Me incomodava demais conceder um benefício, como já dito pelo Hernandes, né? E depois, passado um tempo, eu ter que voltar naquele processo e ter um retrabalho para poder enviar esse requerimento para compensação, né? E agora, com a possibilidade de compensação entre RPPS, né, dificultou ainda mais, né, que eu não tinha um retrabalho para enviar um requerimento, né, e sim outros requerimentos também. Então, novamente, é um sonho realizado, eu ver que hoje eu posso estar fazendo todo esse encaminhamento de uma forma automática, né, assim, com 2 cliques, esses requerimentos já vão para a análise do INSS, se homologado pelo Tribunal de Contas, né? Agora, pessoal, chega de falatório, né? E vamos na prática mostrar o funcionamento do sistema. Só que por conta da LGPD, nós optamos em fazer uma gravação para poder ocultar aí as informações dos servidores, né? Então, nós gravamos este vídeo e nós vamos estar mostrando para vocês e trazendo aí o passo a passo da compensação, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá vendo, pessoal, Gi? Tá tudo tranquilo? Tudo certinho. Bom, pessoal, aqui é a tela inicial das plataformas da Forinfo, né? Todos os sistemas, toda concessão, né, vamos dizer assim, entendemos que ela parte de um sistema previdenciário, né? E também temos a conclusão deste processo, que é a compensação previdenciária. Não vou entrar muito na questão de um sistema previdenciário, que cada servidor, aí, cada RPPS tem o seu sistema, e o que nós vamos estar focando aqui é em relação à abinha tempos de contribuição. Então, vou dar uma pause aqui. Dentro do sistema da Forinfo, nós temos aqui uma situação real, onde um servidor, ele teve um tempo de regime geral, um tempo de regime próprio, e o município que ele está se aposentando, né? Então, nesta situação, nós teríamos 2 requerimentos a serem enviados, um para o INSS e um para o governo do estado de São Paulo, né? Considerando estas informações dentro do sistema da Forinfo, dentro do sistema previdenciário, ou caso o RPPS tenha essas informações, né, já cadastradas no seu sistema, o próprio sistema da compensação, o próprio sistema da Forinfo, ele vai encaminhar ao sistema Comprev que existe requerimentos a serem encaminhados, né? Então, venho aqui mostrando na gravação, né, essa questão de RGPS, RPPS e o município que o servidor vai estar aposentando. Isso daqui é basicamente uma tela de cadastro previdenciário. E nós vamos, então, para o tão esperado sistema da compensação previdenciária, né? Este aqui é a tela inicial do sistema da compensação previdenciária, onde o sistema, através da API, ele leu todos os requerimentos já enviados à compensação previdenciária. Então, nesta situação, é uma leitura, como dito pelo Hernandes,
de forma automática. O sistema, para quem já tem o sistema da Forinfo, sabe que ao conceder um benefício, nós temos que colocar a regra que esse benefício está sendo concedido, né? Então, se colocarmos lá que é uma aposentadoria por invalidez integral, vamos dizer assim, o próprio sistema vai alimentar esta informação, trazendo que aquele requerimento, aquele processo, né, ele não é passível de compensação. Ou, se concedermos também um benefício, obviamente, sem contar períodos de outros RPPS ou regime geral, ele vem para a binha não passível de compensação. Dentro da tela inicial, nós temos também um gráfico mais abaixo que nós detalhamos também percentualmente a situação do regime próprio, onde ele vem trazendo separados exigências, indeferidos, todas as questões. Nós temos neste campinho, nesta tela inicial, a possibilidade de verificar situação de todos os requerimentos de aposentadoria, pensão, sendo o regime próprio solicitante ou destinatário. Então, aqui também, caso o INSS nos encaminhe algum requerimento, de forma automática, ele vai aparecer as informações de que tem requerimento a ser analisado. Então, mais uma vez, de propósito, nós copiamos a tela. Lembramos, né, procuramos lembrar a tela do BG Comprev, porque já temos muitos sistemas, né, para ficar gravando telas de computador. Então, nós procuramos trazer essa semelhança para facilitar quem já usa o sistema da Comprev ou BG Comprev, né? Clicando nas abinhas dos requerimentos, nós conseguimos trazer a relação desses processos. Então, nesta demonstração, eu vou clicar aqui nos processos que já estão em compensação, ou seja, o RPPS já está recebendo os valores de compensação. Então, mais uma vez, lembrando, eu vou frisar sempre que tudo isso através de leitura de API, tá? Então, peguei um sistema aqui, que ele havia sido enviado no sistema Jabol, né, que é o sistema antigo da compensação previdenciária. Ele leu todas as informações para lá e trouxe para o sistema da Forinfo. Então, este requerimento é uma situação real, um processo que foi enviado dia 2 de abril de 2014, ele foi já analisado e aprovado em junho de 2014. Então, era uma época que nós tínhamos uma análise aí bem rápida, né, nos processos de compensação, aqui na minha região. Aqui nós temos a situação, o andamento do processo desde a criação deles. Então, nós temos, antigamente, né, no sistema Jabol, nós não tínhamos a questão da exigência, né? Mas se esse requerimento tivesse sido indeferido ou alguma situação, nós conseguiríamos consultar aqui nos estados deste requerimento, né? Naqueles processos antigos que nós tínhamos lá a obrigatoriedade do envio de documento, nós temos também a possibilidade, pelo sistema da Forinfo, de baixar todos esses documentos que foram encaminhados antigamente, né, anteriormente. Nós podemos baixar o documento ou simplesmente consultá-los. Então, nessa demonstração aqui, eu simplesmente consultei uma certidão de tempo de contribuição. Então, é bem simples, nós conseguimos aí ter todo o histórico, né, o andamento desses processos. Então, lembrando que estas informações estão extraídas lá do sistema Jabol, né? Então, esta aqui seria a tela
inicial da apresentação. Nós temos aqui, como já comentado pelo Hernandes, alguns estados de requerimentos, aguardando análise, indeferidos, que são aqueles que nós já estamos acostumados, né, a lidar na compensação previdenciária. Eu filtrei aqui um requerimento que ele está aguardando a análise do Tribunal de Contas. Então, é um processo que foi enviado agora em 2020, e nós conseguimos, através do sistema da compensação, trazer o tão esperado cálculo do requerimento. Aqui, neste exemplo, um processo que foi encaminhado em 2020, nós teríamos, se aprovado na data do dia 14, que foi quando eu fiz a simulação, um valor a receber de R$14 mil de compensação, né? Um valor de fluxo acumulado. Este requerimento aqui, eu consigo detalhar como nós chegamos nestes resultados. Então, nesta situação aqui, nós trazemos todo o detalhamento do relatório, do cálculo, né? Podendo gerar relatórios com estas informações. Hernandes, quer fazer alguma colocação aqui em relação aos cálculos da simulação, ou posso estar seguindo com ele aqui? O que a gente pode comentar sobre os cálculos, pessoal, é que a gente apresenta nessa tela todo o detalhamento, todos os campos necessários para realizar o cálculo da compensação, né? Então, todas essas informações aí nessa tela, como o Boari comentou, vai para relatório, e são campos utilizados no cálculo da compensação, seja a compensação com regime geral ou com outros regimes próprios, né? Onde, quando o requerimento é com o regime geral, o sistema compara as duas rendas, né, mensais, seja aquela do benefício ou o valor médio dos benefícios, e pega o menor valor para o cálculo da compensação, né, conforme as normas da Comprev, ou quando é um requerimento para regime próprio, compara o valor da renda mensal do benefício com o salário mínimo, né, e pega o menor valor para fazer o cálculo. E o FORPREV também, ele, quando aquele servidor, né, esse aposentado, né, enfim, ou o servidor que recebemos o requerimento para analisar, quando há bases de contribuição no FORPREV, e a maioria dos casos tem essas bases de contribuição no FORPREV, este módulo Comprev, ele calcula a compensação utilizando essas bases de contribuição, tá? Então, é feito um cálculo conforme as regras na data de desvinculação, né, deste servidor, é feita a regra, é feita a atualização do valor, e aí a comparação passa a ser com o cálculo da regra vigente à época, com o valor do benefício, conforme as normas da Comprev, tá? A gente sabe que este cálculo da regra na data de desvinculação tem muitas variantes, né? Nesse momento aí, se a gente citar em relação ao regime geral aí, muitas alterações nas legislações, nos cálculos, né? Nas regras de benefícios do regime geral ao longo do tempo, né? E aí o sistema ele vai calcular conforme a regra vigente na data de desvinculação deste servidor lá do regime geral, tá? Então, e aí, nesse momento, se o Comprev mesmo, o Comprev DataPrev, não calcular utilizando as bases, e essas bases existem, é possível usar um relatório do FORPREV para entrar com um recurso lá no Comprev DataPrev, né, para que o cálculo seja feito utilizando as bases de contribuição do servidor, tá? Então, haverá essa possibilidade de recursos, né, no Comprev DataPrev, a gente sabe que esse dia vai chegar,
Enquanto isso, pode ser feita uma ação judicial, né, para correção do valor do Comprev, que há muitos institutos que fazem isso. Então, o sistema FORPREV, ele calcula exatamente como tem que ser nas normas da compensação, tá? E não só utilizando o valor médio ou o salário mínimo. Beleza, então. Feita a colocação do Hernandes, é o seguinte, então, este é todo o detalhamento dos valores, e só uma colocação naqueles requerimentos que eu mostrei para vocês lá, que trazia tempo de RPPS ou RGPS, o próprio sistema gera 2 requerimentos, e com apenas um clique nós enviamos esses processos, né? Também nós temos a possibilidade de fazer um trabalho em lotes. Então, seguindo aqui a questão do requerimento, esta situação aqui foi um requerimento que ele foi encaminhado de forma individual, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, dentro do sistema da Forinfo, como nós poderíamos estar fazendo uma geração de cálculos em massa. Então, trazendo a leitura da API, onde nós temos lá todos os estados do requerimento, nós conseguimos filtrar quais requerimentos nós gostaríamos de estar gerando um cálculo para previsão orçamentária, para apresentação de conselho, enfim. Quais os requerimentos que eu gostaria de atualizar os cálculos, né, e trazer para a data atual. Eu tenho a opção de calcular os requerimentos que nos foi encaminhado, então, do regime geral ou outro RPPS. Então, eu tenho um requerimento que foi enviado pelo INSS, um exemplo, consultei todas as informações e realmente aquele processo ele é passível de compensação. Mas o quanto eu vou pagar deste processo, caso eu aprove ele, né? Aqui nós temos a possibilidade de trazer esta previsão para estar checando, né, junto à contabilidade, se temos previsões orçamentárias, se temos recursos disponíveis, né, que muitos institutos nos procuram com a surpresa, né? Eu aprovei uns requerimentos e agora apareceu para mim um valor absurdo para estar pagando. O que eu faço? Paga, não tem outra alternativa, né? Então, usando essas ferramentas, nós conseguimos ter aí um planejamento, né, antes dessa aprovação. Então, neste exemplo aqui, o que nos interessava seria eu pegar todos os requerimentos para poder estar gerando este cálculo. Eu pego todos os requerimentos que estão com o estado aguardando análise. Então, aqui ele filtrou, através da API, todos os requerimentos que estão inseridos lá na compensação. Eu marco quais os requerimentos que eu gostaria de gerar um relatório atualizando esses cálculos, e o próprio sistema já me traz um totalizador destes processos. E, em relação a relatórios, nós conseguimos, dentro do sistema, gerar relatórios com as informações as informações necessárias ali, né? Não sei se acontece com vocês, mas o setor financeiro quer um relatório, o setor de contabilidade quer outra, depois vem a Câmara e pede algumas informações também, e dentro do sistema atual da compensação previdenciária, nós temos que estar montando relatórios, montando planilhas, né? Filtrando PG Comprev, filtrando Comprev, para poder extrair as informações necessárias. Nós temos também, dentro da possibilidade dos envios em massa, a opção de envios de requerimentos em lotes. Então, nesta situação, o que nós fizemos? Mais uma vez, para quem já tem o sistema da Forinfo,
quando eu concedo um benefício trazendo tempo de RPPS distintos ou regime geral, ele aparece para mim com o status aqui de não enviado, não criado, ainda não enviado. O que nós podemos estar fazendo? Ao conceder este benefício, já enviar para compensação, esse processo vai para cumprir a exigência, e logo que o tribunal homologa esses processos, nós só alteramos, incluímos, né, esse requerimento, informando a data de homologação do tribunal. E este processo já vai para o status de aguardando análise. Outra alternativa, o que saindo a homologação do Tribunal de Contas, normalmente no estado de São Paulo, eles saem em lotes, né? Eu pego todo aquele lote de informação, alimento o sistema e seleciono esses processos e, de uma forma automática, todos esses requerimentos já vai para o status de aguardando análise. Um recurso que aqui eu já usei, e é o que eu fiquei encantado, que eu filtrei os processos concedidos no ano, um determinado ano, ele trouxe aqui todos os requerimentos não criados e não enviados, marquei todos os requerimentos e enviei de forma automática. Então, imediatamente, em questões de segundos, eu pego todos esses requerimentos e ele já faz esse encaminhamento, rompendo ali, né, interrompendo a prescrição desses processos, se for o caso, né? Naquela demonstração de cálculo que foi feito, nós não era situação de processos com valores prescritos, como comentado pelo Hernandes. Mas o sistema, se houver requerimentos que foi cessado ou requerimentos que existe prescrição, o próprio sistema faz este abatimento para poder trazer o mais próximo da realidade. E, pessoal, assim, acreditem que processos aprovados, os valores, realmente, a diferença ela é irrisória do sistema da Forinfo com o sistema efetivamente aprovado lá no sistema da compensação previdenciária. Então, pessoal, eu procurei fazer de uma forma mais rápida, né, esta demonstração. É uma pena nós não conseguimos demonstrar dentro do sistema da compensação mesmo essa consulta, né, de enviar requerimento, consultar na compensação, para estar demonstrando para vocês que, mais uma vez, por conta da LGPD, nós não podemos estar disponibilizando estas informações, né? Mas o sistema, da forma que ele está, ele já nos ajudou demais todo este trabalho, né? Agora, no RPPS, aqui, que eu estou como responsável, eu estou cadastrando as certidões já emitidas pelo Instituto para que eu possa fazer toda essa simulação de quanto eu tenho a pagar se aprovado esses requerimentos, né? Então, eu encerro esta apresentação, que eu procurei fazer de uma forma mais dinâmica, me coloco à disposição, e também, caso os funcionários, os servidores aí dos RPPS queiram uma demonstração mais focada no RPPS de vocês, que entre em contato com a Gisele. Colocar mais uma vez umas perguntas que está vindo aqui, eu estava apresentando e olhando no celular, ele piscando sem parar. Algumas perguntas que vieram sempre do pessoal questionando se não usa o sistema da Forinfo como
pode estar fazendo este envio de requerimento, né? O que acontece? Qualquer sistema que está sendo utilizado, se tiver as informações de cadastro de período de servidor e todas aquelas informações obrigatórias na compensação previdenciária, é possível fazer esta importação e fazer o encaminhamento aí em massa desses processos, né? Sem a necessidade de ser necessariamente o sistema da Forinfo, né? Ô, Boaro, o pessoal, desculpa te interromper aí, Imagina. perguntaram em relação à data de cessação e início de benefício, né? Então, falando do sistema do FORPREV, o FORPREV, ele tem a consulta de óbitos direto lá com o CIRC, utilizando o CIRC, né? Então, o FORPREV, ele usa a API do CIRC para consulta de óbitos no CIRC. Então, utilizando essa ferramenta do FORPREV, é possível cessar o requerimento da compensação automaticamente também, tá? Então, o FORPREV consulta o óbito lá no CIRC, se for constatado o óbito, o próprio FORPREV cessa a compensação lá no Comprev, tá? E também perguntaram em relação, acredito que requerimentos entre regimes próprios, né? É possível fazer também pelo FORPREV, né? Quando o Boaro comentou, quando é concedida uma aposentadoria no FORPREV, e essa aposentadoria utilizou, o servidor, né, utilizou tempos de regime geral e tempos de outros regimes próprios, o FORPREV, ele cria todos os requerimentos automaticamente. Então, ele vai criar um requerimento para o regime geral, com um tempo de regime geral, o requerimento para o outro regime próprio, ou outros regimes próprios, com os seus respectivos tempos. Então, tudo de forma automática. Tá? Ele já separa os tempos de regime de origem, né, de cobrança ali do requerimento, e ele já dispara esse requerimento para o Comprev automaticamente, via API. Então, ele usa a API para fazer o requerimento, sem a interação manual nossa. O FORPREV mesmo se encarrega disso, tá? Então, só reforçar que todas as telas que o Boaro apresentou são dados que foram consultados pela API do Comprev. O FORPREV utilizou a API, consultou os dados do Comprev e trouxe para dentro do FORPREV. E a partir dali, todas as interações são via API, sem trabalho manual, né? Então, a gente consegue trazer todos os dados. Todos os documentos que estão lá no Comprev, nos requerimentos, eles vêm para dentro do FORPREV. É possível enviar documentos. Também teve essa pergunta aí do Júlio, se não me engano. Apesar da não obrigatoriedade de apresentar documentos no requerimento, né? Mas é possível no FORPREV anexar documentos, inclusive de forma bem fácil, né? Você pode pegar ali todos os PDFs que você precisa do requerimento, arrasta para dentro ali da telinha, e o próprio FORPREV ali você define qual que é o tipo de documento, se é certidão, o ato, homologação, e o FORPREV já envia tudo para o Comprev, tudo de uma vez, de forma mais rápida, tá? Então, basicamente, todos os recursos, as ferramentas que tem no Comprev, é possível trazer dentro do FORPREV via API. Inclusive, falando de requerimentos entre regimes próprios, mesmo a correção que a DataPrev vai fazer, para que a gente, aquela questão de subperíodos, né, a solução que a DataPrev está pensando em desenvolver lá, a gente vai estar se adiantando aqui no FORPREV para atender com a mesma solução. Um comentário que eu não coloquei na apresentação, mas o próprio sistema também faz isso, em relação à data de desvinculação, né? Data de ingresso no regime de origem, data de desvinculação. Essas informações, estando preenchido o tempo, né, de contribuição lá na simulação das regras, o próprio sistema já se encarrega de trazer o tempo, a data de desvinculação, data de ingresso no regime de origem, tempo de RGPS, tempo de RPPS. Então, toda essa separação de informações, o próprio sistema, ele faz de uma forma automática, né?
Então, nós não precisamos estar indo lá no Comprev, olhando a certidão para ficar informando, pesquisando dentro de todo aquele período, qual é a data de desvinculação, né? Então, o próprio sistema, ele se encarrega de preencher todos esses campos, né? Uma vez tendo esse período cadastrado lá naquela abinha tempo de contribuição que foi demonstrado a vocês, né? Boaro, posso te interromper? Pois não. Vamos lá. Falando em relação a isso aí, né? E até tem uma pergunta aqui da Maria Lúcia, de toda a interface que foi mostrada no ForPrev, né? Se ela é da API ou não. A API, ela é um recurso só de programação, ela não traz interface. Vamos dizer, para lidarmos com a API só por código de programação, programadores de sistema para utilizar a API, tá? E a API só traz dados, é isso mesmo, ela só vai trazer dados, ela vai trazer a data de início de benefício, ela vai trazer a renda mensal, ela traz as datas, né? E aí esses dados precisam ser manuseados, manipulados, para montar as interfaces, tá? Então a API é um recurso que a gente precisa programar tudo, né? É um código-fonte, um código de programação que a gente precisa programar ali, tá? Então, e aí é importante, eu não sei se você comentou, Boaro, em algum momento, sobre o fato de outros institutos que usam outros sistemas previdenciários se podem usar o ForPrev, esse módulo Comprev do ForPrev. É possível, tá? Então, o ForPrev, ele tem a possibilidade de importação de dados. Então, se o regime próprio utiliza um outro sistema previdenciário que não tenha um módulo de Comprev, que não use a API do Comprev, e quer fazer envio de requerimentos de forma rápida, e no sistema tem basicamente todos os dados do requerimento, né? É possível que os programadores deste outro sistema gerem um arquivo texto ou uma planilha com os dados, tudo a combinar com a equipe da For, tá? A equipe da For é bastante flexível para essa programação. Aí esse instituto vai pegar o arquivo, colocar dentro do ForPrev, numa opção específica, o ForPrev lê todo esse arquivo de dados que veio, né, de outro sistema, e inclui no ForPrev, e a partir daí o ForPrev manipula a API para envio dos requerimentos, com todas as tratativas, né, com toda a programação que envolve isso, com todas as validações que são feitas no Comprev também são feitas na API, né? A API faz as mesmas validações. Se incluirmos dados lá de uma aposentadoria que não seria possível conceder essa aposentadoria, por exemplo, que o Comprev valida isso, o ForPrev, né, com a API também faz essa validação, e o ForPrev também faz as validações dos dados que vieram também desta migração aí, para esse envio em lote de requerimentos. Então, se o regime próprio está com dificuldade de enviar requerimentos, porque é manual, né, tem que cadastrar tudo lá, um a um, e enquanto se a gente leva 5, 10, 15 minutos para cadastrar um requerimento, ou talvez menos, o ForPrev consegue fazer um requerimento por segundo, né, ele vai disparando via API, uma atrás da outra lá, e a gente sabe que já tem regimes próprios que utilizam essa API do Comprev dessa maneira. Bom, encerro a minha apresentação e agora é com você aí, gente. Bom, pessoal, nós temos muitas questões aqui. Infelizmente, nós não temos tempo hábil para responder a todos, né? Agradeço a participação de todos os RPPS, assim, eu estaria sendo injusta de citar alguns aqui, porque tem muitas participações de várias cidades, vários estados. Meu agradecimento e da diretoria da Forinfo, do Dr. Mário Brunhara e de vocês, Fabianos. Eu peço a gentileza de enviarem as dúvidas que não foram respondidas, orçamentos que vocês queiram, entrar em contato comigo através do vendas@forinfo.com.br ou o WhatsApp que eu deixei disponível também no 16 99156 1374. Em nosso site também estão todas essas informações de contato. Entre em contato comigo que eu vou estar cuidando de cada necessidade, de cada RPPS separadamente,
e enviando as propostas separadamente para vocês. Então, podem entrar em contato comigo, que eu estarei enviando o que vocês solicitarem, as questões, estaremos respondendo uma a uma. Meu muito obrigado a todos, obrigada a vocês pela a explanação que foi tão clara, e obrigada em nome da equipe Forinfo. Uma boa tarde a todos e até breve. Tchau, tchau.